Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Pessoal que está em casa, desculpa o atraso, é que a outra câmera não quis funcionar. Mas hoje nós vamos estudar o livro de 1 Timóteo. Essa carta é diferente das outras que a gente já estudou, porque é uma carta a nível pessoal. Não é uma igreja, não é um grupo de pessoas, mas ao discípulo dele chamado Timóteo. Então vai ter algumas diferenças para vocês notarem. É uma carta muito pessoal. Deus usou Paulo para escrever. A data entre 65 e 63 e 65 depois de Cristo. Timóteo estava em Éfeso na época, e o nome Timóteo quer dizer aquele que honra a Deus. Aqui só para confirmar a cidade onde ele estava, Éfeso, ali na Turquia. O objetivo da carta era orientar Timóteo no seu ministério, em como ele deveria lidar com falsos ensinamentos e liderar aquela congregação, aquele povo. Versos 1 e 2. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, escrevo esta carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe deem graça, misericórdia e paz. Tá. Então, ele sempre começa com aquela saudação, graça e paz, e aqui ele cita, inclusive, misericórdia junto, e ele chama Timóteo meu verdadeiro filho na fé. Paulo, além de conduzir Timóteo, que Timóteo foi ensinado a princípio pela mãe e pela avó, mas Paulo foi discipulando e carregando ele nas viagens, e agora tinha deixado Timóteo lá em Éfeso, cuidando da igreja ali, enquanto Paulo foi a outro lugar. Versículo 3. Quando parti para Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade. Então a preocupação principal foi de deixar Timóteo ali para quê? Para que ele ensinasse a verdade, para que ele combatesse os falsos ensinos que estavam querendo ser introduzidos ali dentro. Versículo 4. Não desperdiçassem tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. Ele fala assim, olha, não fique entrando nos embates intermináveis que fica se discutindo histórias, mitos, genealogias. Não entre nessa pegada que alguns têm de querer ficar discutindo. Foca no ensino verdadeiro, naquilo que promove o serviço ao Senhor, naquilo que faz fluir a verdade, a doutrina verdadeira. Porque senão você fica se perdendo tempo, perdendo energia e confundindo a cabeça de pessoas com discussões intermináveis de coisas que as pessoas inventam. Foca no que a Bíblia diz e serve a Deus. Versículo 5. O alvo de minha instrução é o amor, que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Então ele fala assim, olha, o alvo é o seguinte, eu quero que você tenha um coração puro, sem mistura. Eu quero que você tenha uma consciência boa, quer dizer, não tenha nada que fique te acusando de algo errado que você fez, e uma fé sem hipocrisia, uma fé sincera. Se você vai combater os ensinos falsos, você tem que estar bem firmado na verdade, não pode se deixar levar por discussões intermináveis, e cuida com você. Cuida com o teu coração, não deixa a amargura entrar no meio porque as pessoas estão vindo contra você. Cuida da sua consciência, tenha a consciência tranquila, porque muitas vezes as pessoas vão te atacar. Se eles não conseguem vencer você no argumento bíblico, eles vêm e atacam pessoalmente você. E tenha a sua fé firmada no Senhor. Não seja uma fé hipócrita, não seja uma fé fingida, seja sincera, porque é isso que vai te ajudar a enfrentar os falsos ensinos. Versículos 6 e 7. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas
e passam o tempo em discussões inúteis. Querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora o façam com tanta confiança. Veja que o resultado da pessoa se afastar do ensino correto da Bíblia, de ter uma fé sem fingimento, se afastar da boa consciência, se afastar da verdade, uma pessoa que fala mensagens fortes, mas vazias, sem conteúdo. O cara é eloquente, fala bonito, mas é vazio. As pregações que falam muitas coisas, arrastam multidões, mas não tem conteúdo bíblico. Eles são ousados na sua asseveração, quer dizer, na sua discussão. Eles vêm para cima, eles falam com rigor, tentam intimidar pelas palavras, mas aí o que a gente tem que guardar é o que ele diz no começo do verso 6. As pessoas se perderam. Em vez de focar na simplicidade que há em Cristo, como diz no livro de 1 Coríntios, em vez de focar no poder de Deus, que é o Evangelho, como diz Romanos, em vez de focar nas verdades de Deus, focam na sua maneira de pensar, nas suas histórias, nos seus pensamentos, com mensagens fortes, mas sem conteúdo. Versículo 8. Sabemos que a lei é boa quando usada corretamente. A lei em si ela é boa. Tudo que ela diz é bom. O problema é que as pessoas usam ela de uma forma inadequada. O problema não está na lei. O problema está no homem que usa a lei da forma errada. Versículos 9 a 11. Pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e rebeldes, para os irreverentes e pecadores, para os ímpios e profanos. Ela é para os que matam pai ou mãe ou cometem outros homicídios, para os que vivem na imoralidade sexual, para os que praticam a homossexualidade e também para os sequestradores, os mentirosos, os que juram falsamente ou que fazem qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro, que vem das boas novas, gloriosas confiadas a mim por nosso Deus bendito. Ele fala o seguinte, a lei mostra o quê? O pecado. A lei só serve para mostrar o quê? O que é certo, o que é errado. O problema é que as pessoas usam a lei de uma forma indevida, achando que colocam peso sobre ela para tentar salvar a alma de alguém, achando que colocam coisas sobre ela para que a prática cristã seja por lei, não por graça. Mas a lei é boa. O problema é o quê? O uso indevido da lei. A lei mostra o pecado, a lei mostra que estamos errados, a lei mostra que precisamos mudar, mas a salvação vem pelo Evangelho de Cristo Jesus. Versículos 12 e 13. Agradeço aquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Veja que ele agradece o seguinte, Deus teve misericórdia de mim. Eu sou ministro, eu prego, eu falo a verdade, eu prego o que Deus pediu, não porque eu sou melhor que ninguém. Pelo contrário, ele cita ali que ele é o quê? Ele teve uma época que ele vivia na ignorância. Teve uma época que ele era contra. Então, eu obtive a misericórdia de Deus sobre a minha vida e é por isso que eu posso servi-lo. É por isso que eu tenho a vida eterna e é por isso que eu prego a mensagem correta. Eu não sou melhor do que aquele que está pregando a mensagem errada. Hoje eu posso servi-lo, porque transbordou a graça de Deus na minha vida. Verso 14. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Então, gente, eu fui alvo da misericórdia de Deus, porque eu vivi na ignorância, fiz o que é errado. Agora, o Senhor me alcançou, transbordou a graça dele para comigo. Versículo 15. Essa é a afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Então Paulo fala o seguinte, Cristo veio para salvar pecadores. A lei mostra o pecado. Agora Cristo veio resolver o problema do pecado. E ele veio salvar pessoas pecadoras como eu. E Paulo diz, eu sou o principal.
Eu preciso da graça de Deus, eu preciso da misericórdia de Deus. E hoje eu posso falar para os outros o ensino correto, porque Deus teve misericórdia de mim, porque Deus foi gracioso para comigo. Eu não sou melhor que ninguém, mas Deus me alcançou, a graça me alcançou e Deus tem transformado a minha vida para servi-lo. Versículo 16. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Ele fala, eu posso servir a Deus por misericórdia dele. Servindo de exemplo às pessoas da seguinte forma: se Deus alcançou Paulo, ele pode me alcançar. Se Deus usa Paulo, ele pode também me usar. Mas o mérito todo é de Deus e não nosso. Versículo 17. Honra e glória a Deus para todos sempre. Ele é o reino eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Veja que a glória não é de Paulo, a glória é de Deus. Se pessoas eram salvas, é porque Deus salvou Paulo, é porque Deus salvou essas pessoas, é porque Deus teve misericórdia. Paulo era simplesmente um fruto do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Ele fazia as coisas porque Deus o alcançou primeiro. Então toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Deus. E hoje as pessoas querem muito exaltar a placa da igreja, querem exaltar o pregador, querem exaltar a liderança, querem exaltar alguma pessoa que colocaram num pedestal lá em cima. Mas o único que é digno de honra e glória é o Senhor. Se nós queremos servi-lo, nós temos que ter a consciência de que é pela misericórdia e pela graça que nós somos salvos. Versículo 18. Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. Paulo fala assim para ele, Deus te colocou para servi-lo. Então combata o bom combate. Lute pela verdade. Ensine o que é correto, tendo uma boa consciência, tendo um coração puro, tendo uma fé sem fingimento. Lute o bom combate, ensine a verdade, porque Deus te colocou no privilégio de poder servi-lo. Você foi alcançado pela graça, pela misericórdia, e é pela graça e pela misericórdia que você o serve. Versículos 19 e 20. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência, e como resultado, a fé que tinham naufragou. Himeneu e Alexandre são dois exemplos. Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Veja que ele fala o seguinte, Timóteo, hoje Deus te colocou para fazer um serviço, como um dia colocou a mim também. Então, eu servi o Senhor e sirvo ao Senhor por causa da misericórdia e da graça dele. Você também deve fazer assim. Procure manter o ensino correto. Mantenha sua fé bem firme. Tenha uma boa consciência. Ou seja, não tendo que ser acusado. Haja de uma forma com integridade. Algumas pessoas, por não dar valor a esse manter-se em fé e boa consciência, acabaram naufragando na fé. E aí ele falou, Himeneu e Alexandre, dois exemplos disso. Cuide para não fazer como eles. Quando nós olhamos para pessoas ensinando errado, a primeira tendência nossa é apontar o dedo, não é? Mas isso deve produzir em nós temor. De pensar o seguinte, olha só, eu sou capaz de fazer as mesmas coisas que essa pessoa. Eu sou capaz de induzir pessoas, eu sou capaz de cometer os mesmos erros. Mas eu não cometo porque eu temo a Deus. Porque eu quero ter uma consciência limpa, porque eu quero ter a minha fé bem firmada e eu procuro manter uma atitude humilde, porque toda a honra e toda a glória é para Deus, porque eu sou fruto da misericórdia e da graça dele. Eu procuro ter uma consciência boa e eu procuro ter a minha fé firmada na palavra e na verdade, porque eu tenho o mesmo potencial para falar as coisas erradas que os outros falam. E o que vai me manter firme é eu entender o meu lugar e a minha submissão debaixo daquele que me chamou, que é o Senhor. Eu devo lealdade, integridade e fidelidade para com Ele. Versículo capítulo 2, verso 1.
Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos. Ore por todos. E aí ele cita as formas de oração. Ele fala de súplica. Súplica é aquela oração mais incisiva. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou perecendo. Tipo os discípulos lá no barco, né? Senhor, o Senhor não se incomoda que nós estamos morrendo aqui? Suplicando pela ajuda, né? Aí ele cita, além da súplica, ele fala das orações, que é a comunhão com o Senhor, intercessão, orando pelos outros, ações de graça, gratidão pelo que ele tem feito, pelo que ele nos salvou, pelo que ele é, pela ajuda que ele tem nos dado a cada dia, por podermos desfrutar da sua presença. Então, todo tipo de oração, seja uma súplica, um pedido intenso, a oração da comunhão, da intimidade com Deus, intercedendo por outros, orando pelos outros, ou gratidão. Mas a gente deve sempre estar assim. E por todos os homens. E aí a gente pensa, mas por todo mundo mesmo? Olha o verso 2. Em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Ore por todos, inclusive pelas autoridades. Ore pelo prefeito, governador, presidente. Goste você dele ou não, a gente tem que orar. Para quê? Para que eles sejam iluminados e não façam besteira, porque a gente sofre as consequências do que eles fazem. Então, para que a gente tenha uma vida tranquila, vamos orar para que Deus ilumine para que eles não façam coisas erradas. E é interessante quando ele fala ore pelas autoridades, quem que era a autoridade máxima na época? Nero, um cara totalmente insano. O imperador romano, e praticamente todos eles, eram extremamente ditadores, insanos, perversos, depravados. Ore por ele também, para que você possa ter uma vida tranquila. Versículos 3 e 4. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Desculpa, o 5. Então, o 3 e 4 fala assim, Deus tem um desejo. Nós devemos orar por todas as pessoas, porque Deus deseja a salvação de todos os homens. Isso não quer dizer que todos serão salvos. Isso quer dizer que o desejo, o anseio de Deus é que sejam salvos, porém, muitas pessoas rejeitam a verdade. Mas a gente tem que orar pelas pessoas, orar pelas autoridades, porque Deus tem um anseio, porque Ele quer que as pessoas se cheguem até Ele. Que as pessoas o amem, que as pessoas sejam salvas. Ele não quer que as pessoas vão para o inferno. Ele quer salvar a todos, por isso Ele mandou o Filho dele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, né, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí o verso 17 fala, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Só que o 18 e o 19 esclarecem. Porém, os homens não quiseram. E o 19 chega a dizer assim, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras escolheram o errado. O que acontece é que Deus tem um anseio, Ele oferece a salvação, porque esse é o desejo dele, mas nem todos vão crer. Por quê? Só há um mediador, verso 5, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não tem outro caminho, não tem outra maneira. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Provérbios 16, 25 fala assim, há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. O único intercessor é Jesus Cristo. Não é uma pessoa, não é um líder religioso, não é alguém que foi declarado como um santo. O único, não é qualquer, é o único, é Jesus Cristo. Nós estudamos em Atos, capítulo 4, verso 12, fala que em nenhum outro há salvação. Lá em 1 Coríntios também fala sobre isso, e fala que não tem outro fundamento, ninguém pode lançar outro fundamento, a não ser aquele que é Cristo, que é o que foi colocado por Deus. Então, somente um mediador entre Deus e os homens. Nós devemos orar com súplica, com oração, com intercessão, com ações de graças, em nome de Jesus, porque é Ele que intercede por nós.
Por isso que a gente cita, quando está orando, por meio de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, porque é Ele que é o intercessor entre Deus e os homens. Versos 6 e 7. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. E eu fui escolhido como pregador e apóstolo para ensinar aos gentios essa mensagem, a respeito da fé e da verdade. Não estou mentindo, digo a verdade. Veja que ele diz que esse testemunho deve ser dado aos homens. Então, olha só a sequência, tá bom? Desde o comecinho do livro. Ensine a verdade, não se perca em discussões que não têm fim por causa de coisinhas. Não se deixe levar por os ensinos errados, mantenha a sua fé firme. Nós somos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Paulo está dizendo, eu era um pecador, o principal deles, e Deus me alcançou e me usou para alcançar pessoas. E eu quero dizer também, Timóteo, porque existe uma coisa que nós temos que fazer, é orar por todas as pessoas, porque Deus quer que elas sejam salvas. Ore por todos, inclusive autoridades. Porque só existe um mediador, e nós somos testemunhas disso. Deus quer usar nossas vidas para falar para os outros que só existe um mediador, só existe um jeito, é só através de Jesus Cristo. Versículo 8. Quero, portanto, em todo lugar de culto, os homens orem com mãos santas levantadas, livres de ira e de controvérsias. Esse verso fala o seguinte, os homens orem com mãos santas. Pode ser a ideia de uma oração fervorosa, mas também existe um aspecto cultural, que quando se levantava a mão, ele estava dizendo assim, ó, eu não tenho nada contra você. Por isso que diz, sem ira e sem fingimento. Ou seja, você deve viver a vida cristã, seguir os passos de Cristo, estar em comunhão com Deus e resolvendo os problemas do seu próximo. Então, ore com mãos, pode ser oração fervorosa, mas lembre-se que desse sinal que indica o quê? Eu não tenho nada contra você. Sem ira e sem contenda. Versículo 9 e 10. Da mesma forma, quero que as mulheres tenham discrição em sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar a atenção pela maneira como arrumam o cabelo, ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Esse verso... O 10? É o 10, pode ler também. Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar com as boas obras que praticam. Veja que ele fala o seguinte, ele não está dizendo que a mulher não pode se arrumar. A questão principal, o foco é o seguinte, ela se preocupa tanto com a aparência e se esquece do principal, que é o interior. Então fala assim, a verdadeira beleza está no espírito tranquilo. A verdadeira beleza está no caráter aprovado. A verdadeira beleza está na prática da vida cristã, nas boas obras. E não nas joias, na aparência física. A gente tem que ter uma vida equilibrada. E aí ele até cita aqui que algumas a mulher deve cuidar. Não somente com querer chamar demais atenção para si, ou pelo luxo, ou pela aparência física. Então, use roupas decentes, que não chamem atenção para o seu corpo. Você pode pentear o cabelo, pode arrumar, pode cortar o pintar. Não está proibido. Só que está falando o seguinte, uma verdadeira beleza está na conduta e no caráter, no seu interior, e não no seu físico. As pessoas gastam tanto tempo preocupadas com a aparência, esquece da prática cristã das boas obras. Versículos 11 e 12. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda submissão. Não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes devem ouvir em silêncio. Então ele fala que na igreja a posição da mulher é que ela não estaria à frente ensinando homens. Ela pode ser na crianças, adolescentes, ela pode ser na mulheres, mas não se colocando numa posição de autoridade. E aí ele explica os princípios. Ele não está falando de posição de quem é melhor ou pior. Ele está falando de quê? Da função de cada um dentro do corpo. E aí o verso 15, o 14, o 13 e o 14, ele cita algumas razões, mas o 15 ele fala que a mulher tem uma missão muito importante, às vezes ela quer desempenhar a outra,
em vez de desempenhar que Deus deu para ela. Mas as mulheres serão salvas dando à luz filhos, desde que continuem a viver na fé, no amor e na santidade com discrição. Aí alguém fala, mas uma mulher que não tem filho, então não vai ser salva? Não é isso que ele está falando. O assunto aqui é serviço e não salvação da alma, tá bom? Qual a função que a mulher tem que pensar que ela tem muito importante no corpo, que ela tem que desempenhar? Ela tem filhos, que ela precisa criá-los, para que não morram de fome também, mas criá-los bem, com saúde, criá-los nos caminhos de Deus, baseado na fé, mostrando como deve ser uma conduta adequada, e ela tendo essa conduta adequada para servir de exemplo para eles. Agora, às vezes, ela está tão preocupada em ter alguma posição ou algum cargo, que ela se esquece daquilo que Deus chamou ela para fazer. E isso não funciona só para a mulher. Aqui ele está especificando a questão da mulher, mas às vezes um homem, ele quer muito ser o pastor da igreja, mas Deus não deu esse dom para ele. E ele seria um ótimo que estaria cuidando da igreja, da parte patrimonial, cuidando de cadeiras e deixando a igreja toda arrumada. Mas eu quero ter a outra posição. Vai dar errado também. Deus coloca pessoas, cada uma para a sua função, para servi-lo de acordo com a maneira como ele colocou, de acordo com as regras que ele colocou, com os dons que ele deu. Não há inferioridade ou superioridade no meio disso. Há o quê? Funções diferentes que precisam ser desempenhadas. Se a mulher deixar de ensinar seus filhos porque ela quer desempenhar outras áreas, os filhos, de repente, vão ficar perdidos. Então, Deus tem dado a cada um uma tarefa que deve ser executada da melhor maneira possível. Capítulo 3, verso 1. Essa é a afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Ele fala, ó, você tem uma tarefa honrosa, uma excelente obra. Você quer ser alguém que vai estar ensinando? A palavra bispo aqui seria administrador. É o mesmo cargo, você vai ver que daqui a pouco ele muda de bispo para presbítero. Então o que é? O bispo, o presbítero, o pastor, é aquela pessoa que está cuidando do rebanho. Ele administra a questão, ele ensina, ou seja, dá alimento, por isso que fala de pastor, cuida das ovelhas, dá o alimento para as ovelhas. Presbítero e bispo administra o funcionamento do dia a dia. Então, se referem à mesma função. Alguém que vai estar cuidando da parte de ensino, da parte espiritual e do funcionamento da administração da igreja. É bom? É. Agora tem uma responsabilidade grande, por isso as qualidades são necessárias. Verso 2. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Veja que ele tem que ter uma moral condizente com o cargo dele. E aí ele começa a dar marido de uma só mulher. Imagina, o cara está ensinando e de repente chega alguém e fala assim, aquele sem vergonha lá, eu sei que ele pula cerca. Alguém vai querer ouvir ele? Aquele lá, isso eu via quando você está, só não vou dar muitos detalhes que aí fica complicado. Aquele lá, ele era casado com a minha irmã, mas separou porque ele traía ela, agora está dando uma de santo ali. Quando Deus fala isso, ele está colocando o seguinte, a pessoa tem que ter uma conduta que não possa ninguém apontar o dedo e pôr em descrédito a mensagem. Aí alguém vai falar assim, tá, mas alguém que teve um casamento destruído, ele recomeçou a sua vida depois disso, ele pode servir a Deus? Pode, mas não como presbítero, pastor, aquele que vai estar como chefe lá. Há possibilidades de servir inúmeras. Lembra da questão de funções? Aqui, dentro das características, fala que ele deve ser sóbrio e temperante. Ele não pode ser uma pessoa muito explosiva. Ele tem que ser uma pessoa equilibrada. Ele tem que ser uma pessoa que tenha a mente clara para colocar as coisas. Ele tem que estar disposto a receber as pessoas na sua casa. Ele tem que ser hospitaleiro. E ele tem que ser apto para ensinar.
Veja que apto para ensinar é um pouquinho diferente de dom de ensino. Tem pessoas que têm uma habilidade maior por ter o dom. Mas aquele que vai desempenhar essa função, ele tem que ter condições de ensinar. São e passar a palavra na íntegra como a verdade é, e um mínimo de didática para as pessoas poderem entender o que ele vai ensinar. Ele tem que ter aptidão para poder estar ensinando os outros, porque o cargo dele exige isso. Um outro que não consegue ensinar, ele pode servir a Deus? Pode, de muitas formas, e vai ter uma logo aqui na frente. Versículo 3. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Veja que aquele que vai servir, ele não pode ser entregue à bebida. Por quê? Imagina, o cara vai falar alguma coisa e tá bêbado. Aí não tem como, ele não pode ser apegado à bebida porque ele perde a sua temperança, não pode ser violento, espancador, ele tem que ser uma pessoa cordata, ele tem que ser inimigo de contenda, aquele cara que briga com todo mundo. Não pode estar à frente da igreja de jeito nenhum, ele vai brigar com todo mundo. Versículo 4 e 5. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois se o homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Veja que a casa dele tem que estar em ordem. Se a mulher não respeita ele, o pessoal na igreja não vai respeitar ele. Se os filhos não respeitam, as pessoas também não vão respeitar. Então, ele tem que saber como lidar com a sua família, ele tem que saber como ensinar a sua família, ele tem que ser um exemplo para a família que querer seguir esse exemplo de fé e de ensino da palavra. Para o quê? Para que os outros também sigam esse exemplo. Então, olha para a família dele. Se a família está bagunçada, ele pode servir em outras áreas, mas não pode ser aquela pessoa que vai estar à frente. Versículo 6. Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Veja que aquele que é novo na fé está começando a dar os primeiros passos. Às vezes, ele, com aquele ardor de querer servir, ele se anima e ele estuda mais até que outros. E alguns podem dizer, ele poderia ser um bom presbítero para estar ensinando a gente. Porém, é um perigo muito grande dele se orgulhar, de achar que é melhor. Então, espera um tempo, deixa ele servir em várias áreas e depois, sim, que ele tiver servido em várias áreas e mostrado que ele é coerente, que é temperante, ele pode ser alguém que vai estar ensinando na igreja, mas no tempo certo. Não seja precipitado em colocar. E o perigo do orgulho, todos nós corremos, né? E é interessante que ele associa o orgulho, como que ele usa a comparação? Como Lúcifer, como diabos, e quis tomar o lugar de Deus. Versículo 7. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Então, ele tem que ser uma pessoa que tem um bom testemunho com os que são de dentro do convívio da igreja, mas também com os que são de fora. As pessoas de fora têm que respeitá-lo. Elas podem até dizer assim, não concordo com o que ele ensina, eu não vou na igreja dele, mas o cara é sério. É um cara direito. As pessoas têm que ter respeito para com ele. Por quê? Se o cara é um santo na igreja, mas lá no mundo está fazendo tudo de errado, então ele não pode estar na liderança, ele não pode estar ensinando, ele não pode estar à frente, ele não pode estar administrando. Porque tem que ser uma pessoa que os de fora olhem para ele e olhem com respeito, pela sua conduta, pela sua maneira de ser. Lembra que em Atos, capítulo 5, fala que tinha uma altura, por causa da perseguição de muitas coisas, que as pessoas não estavam mais se juntando àqueles que criam. Mas cita assim, muitos não se juntavam com eles, mas o povo, e aí não está dizendo o pessoal da igreja, os de fora, os tinham em grande estima, por causa do testemunho que eles davam. E assim deve ser a gente. As pessoas têm que olhar para nós e ter respeito. Versículo 8, agora vai falar dos diáconos. É um outro cargo, aqueles que servem. Então vamos lá. Da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade. Não devem beber vinho em excesso,
nem se deixar conduzir pela ganância. Então, o diácono, ele tem que ser uma pessoa de respeito. Não deve ser movido por ganância, nenhum deles. Ou seja, não deve estar à frente para ganhar dinheiro. Não quer dizer que ele não vai ter um salário. Se ele está servindo de tempo integral, ele vai ter um salário, mas ele não vai servir por interesse financeiro. Versículo 9. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. Veja que fala sobre a questão da qualificação moral, no 8 e no 9, e a consciência limpa, uma boa conduta que ninguém possa apontar o dedo ao que ele está fazendo ali. Veja que consciência limpa não quer dizer que a pessoa é perfeita, que nós não vamos ser perfeitos. Mas tem qualidades que são básicas que devem ser vistas na pessoa e preservadas. Versículo 10. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então, que exerçam a função de diáconos. Então, aquela pessoa que vai exercer essa função, ele tem que ser experimentado, ele tem que ser avaliado. Passou no teste, foi aprovado? Aí ele pode exercer. Ele corresponde àquilo que lhe é dado. Opa, esse cara é ponta firme. Ele faz o que é pedido. Olha, ele está tendo respeito do pessoal. Aí, a partir dali, vai colocando ele para desempenhar outras funções com mais responsabilidade. E o diácono, ele precisa ser uma pessoa extremamente aprovada no sentido moral, porque muitas vezes ele vai lá com a esposa dele visitar uma viúva, levar uma assistência. E se o cara não tem uma conduta moral adequada, não vai prestar isso. Mesmo que não aconteça nada, os vizinhos, as pessoas sabem que o cara é mulherengo e está lá na função e está visitando a viúva. Vai dar certo isso? Não. Ele tem que ser uma pessoa que é fiel no dinheiro, porque ele vai lidar com o dinheiro para ajudar, porque recebeu o dinheiro, tem que comprar 10 cestas básicas, tem que ajudar na consulta de uma pessoa, temos que pagar a conta de luz. Só que o cara não sabe lidar com o dinheiro dele, ele vai lidar com o dos outros, vai dar certo? Então tem que ser testado e aprovado. Versículo 11. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo que fazem. O cara pode até ser ponta firme, mas se a mulher não é, também não vai dar certo. A família anda junto, serve junto. Se vai lá ajudar uma viúva, vai o marido e a esposa. Só que ela sai contando para todo mundo a vida, os problemas dos outros. Dá certo? Não. Versículo 12. O diácono deve ser marido de uma só mulher e liderar bem seus filhos e sua casa. As mesmas qualificações que são dadas para o presbítero, também para o diácono. Certo? Só tem uma diferença. Para o presbítero aparece apto para o ensino. Ensinar. Ou seja, tem pessoas que vão ter todas as qualidades morais, familiares, só que por ele não saber ensinar, por ele não estar apto ao ensino, ele pode servir de outras formas. Lembra que quando ele estudou Romanos, capítulo 16 inteiro, Paulo falando, eu não fiz obra sozinho, e começou a dar uma lista de mais de 30 nomes de pessoas que estavam juntos com ele em algum momento servindo a Deus. Você não precisa ter um cargo para servir a Deus. Agora, Deus colocou presbíteros e diáconos para quê? Para que haja a administração da igreja, o cuidado com as viúvas, o cuidado com os necessitados, a assistência às pessoas que estão precisando porque estão doentes, para que haja uma administração geral, para que haja o ensino da palavra. Mas para servir a Deus não precisa de cargo, a gente precisa de disposição. E aí, à medida que a gente vai servindo, Deus vai nos colocando em cargos para fazer a obra dele. Versículo 13. Aqueles que exercerem bem a função de diácono serão recompensados com o respeito de outros e terão cada vez mais convicção da sua fé em Cristo Jesus. Uma ordem, desempenhem bem. Não esteja lá para fazer número, não esteja lá porque você acha que é status, você está lá para servir. Sirva direito. Seja empenhado em fazer o que tem que fazer. Versos 14 e 15. Embora espere vê-lo em breve, escrevo-lhe estas coisas agora, para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo,
coluna e alicerce da verdade. Veja que ele fala assim, olha, Timóteo, se eu demorar um pouco, você já sabe como deve ser proceder dentro da casa de Deus. Cuidado com doutrina, fala da liderança adequada e qualificada, fala sobre você querer orar por todas as pessoas, pregar o evangelho, sendo testemunha do que Cristo fez, de que ele é o único mediador. É isso que convém. E aí ele fala, a igreja é a coluna, uma versão fala baluarte e a outra fala alicerce da verdade. Interessante que o baluarte é um termo que a origem dele é militar, né? É uma fortificação. É um lugar onde está protegido de ataques. Quando fala no sentido figurado, a igreja deve ser o quê? O lugar onde a verdade é protegida. E não é isso que acontece em muitos lugares hoje. Mas é a verdade que tem que prevalecer, a verdade da palavra. E ali nós estamos para servir um Deus vivo. E verso 16, a gente tira o intervalo. Sem dúvida, este é o grande segredo de nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Então ele fala, qual que é o mistério da piedade? É Cristo. Aquele que morreu por nós, que deu a vida, que ressuscitou, que está diante de Deus. Nós vivemos, a vida de piedade é a vida da prática cristã. É da prática daquele que segue a Cristo. Por isso que ele é chamado de cristão. Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Eu quero olhar como ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos assim.